sábado 20 de março, você vai ver nesta edição: paga o resgate de Wellington de Camargo, irmão da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Tropas sérvias atacam o norte e o centro da província do Kosovo. E os Estados Unidos reforçam as tropas da OTAN na região com mais 7 aviões. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. A família dos cantores Zezé de Camargo e Luciano paga o resgate de Wellington de Camargo, sequestrado há 3 meses. Ainda não se sabe se o compositor foi libertado. Corre-corre e expectativa de jornalistas na porta da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. Assim foi a noite de ontem, com a notícia do pagamento do resgate de Wellington Camargo. A família teve uma prova de que o Wellington estava vivo. O secretário de Segurança Pública, Demóstenes Xavier, deu a notícia à imprensa por volta da 1h10 da manhã. O resgate foi pago agora à noite. Por quem, doutor Demóstenes? Isso eu não tenho informações, a família não passou nenhuma dessas informações para a polícia. Como eu disse, não foi fornecido nenhum detalhe para a polícia. E ficou definido a que horas eles poderiam entregar o Wellington? Não, isso aí não tem nenhuma definição. Só ficou definido que entregariam. Mas a polícia está confiante que eles vão entregá-lo? Naturalmente. É o cumprimento da parte deles. A parte deles, né? A família chegou a conversar com o Wellington antes de entregar esse dinheiro? Obviamente que não. Todos os contatos são feitos apenas por um negociador. Houve uma última prova de vida? Sempre tem a prova de vida. Qual? Não, eu não sei porque a família não passou para a polícia. A polícia de Goiás pede para que, se alguém tiver notícia de Wellington, entre em contato através do telefone 190. A família só vai falar com a imprensa depois que o Wellington aparecer. Aumentam os combates na província do Kosovo entre as forças sérvias e rebeldes separatistas. A tensão aumentou com a saída dos 1.400 observadores internacionais. Eles já chegaram à Macedônia, que faz fronteira com o Kosovo. A retirada dos observadores internacionais começou nesta madrugada. O destino do comboio é a Macedônia, país vizinho à província do Kosovo. A decisão de retirar os observadores é um sinal claro de que a OTAN se prepara para atacar nos próximos dias. Na Macedônia, as tropas militares estão em estado de alerta e se movimentam para pontos estratégicos. O secretário-geral da OTAN, Javier Solana, criticou os sérvios que não aceitaram o acordo de paz negociado em Paris esta semana e ameaçou: o uso da força agora é inevitável. Mais de 300 aviões estão prontos para a ação militar. No mar Adriático, navios aguardam a ordem de ataque. A OTAN se reúne amanhã em Bruxelas, na Bélgica, para discutir a crise no Kosovo. Na véspera da entrega do Oscar, fãs do cinema se preparam para acompanhar a festa, do lado de fora do teatro. Amantes do cinema do mundo inteiro vão parar na noite de domingo para assistir à entrega da maior premiação do cinema mundial. Muitos deles estão na porta do Torrey Chandler Pavilion para guardar um lugar e tentar ver de perto os astros do cinema. Ou, quem sabe, tirar a sorte grande e conseguir um dos pouquíssimos lugares dentro do teatro para acompanhar a festa no fundo e de pé. A maioria está desde quarta-feira acampada nas calçadas de Los Angeles. Este estudante japonês garante que estava preparado para o pior. Pela 5ª vez, esta alemã sai de casa às vésperas da festa para ficar perto do tapete vermelho, por onde passam os profissionais indicados para levar o Oscar. As redes de televisão começam a montar os equipamentos para transmitir a cerimônia para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Dentro do teatro, os últimos retoques estão sendo dados. Os lugares onde cada estrela irá sentar já estão reservados. E Fernanda Montenegro e Walter Salles vão se sentar na ponta da fileira. No meio do palco, uma réplica gigante da estatueta do Oscar, com mais de 6 metros de altura. Esta vai ser a 71ª edição da festa e pela primeira vez acontecerá no domingo. 10h05, Em Cima da Hora fica por aqui. Assista agora ao Globo Ecologia. Eu, Sidney Rezende, volto na próxima edição às 11h. Até lá.
Nossos partidos merecem reforma? O Pitbull merece extinção? E Central do Brasil e Fernanda Montenegro merecem um Oscar? Os temas do Globo News Painel desta semana, com os entrevistados Walter Biasotto, especialista em comportamento animal, o professor da Universidade de São Paulo, cientista político Rogério Schmidt e também o crítico Wilson Cunha, diretor do Canal Brasil. Globo News Painel, com Ernesto Paglia, neste sábado, 11 da noite. Ele nasceu em 1911 e atravessou o século acompanhando os grandes acontecimentos da história. Compositor, ator, poeta, escritor, radialista, foi militante comunista e boêmio ao mesmo tempo. As histórias de Mário Lago. Eu fui um dos primeiros casos da gripe espanhola, que matou aqui no Rio de Janeiro 500 mil pessoas. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite. Economia, negócios, finanças, entrevistas reveladoras. Conta corrente especial. Todo sábado, 1h30 da tarde e 8h30 da noite. Sensibilidade, emoção. O mundo das canções italianas na voz de Zizi Posse. O único caminho que te leva à realização, à plenitude, à felicidade, é o caminho do coração. Almanac, neste sábado, 00:30. Uma terra bonita demais. Com energia para enfrentar todos os desafios. Criatividade que passa de pai para filho. Vale a pena conhecer este país. Via Brasil, com Celso Freitas. De segunda a sexta, 7h30 da noite. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. De cuia. Vê se tem cuidado com essa cara do diabo que foi pescar no cesto de rezar. Essa música nos leva ao Nordeste do Brasil. Vá pescar. Vê se tem cuidado no Globo Ecologia. Nós vamos mostrar o som, a natureza, a vida no Delta do Parnaíba. O único delta de mar aberto das Américas. A palavra da gente é fraca para definir tanta beleza. No encontro do rio Parnaíba com o mar, uma paisagem em movimento, que se transforma de acordo com as marés e os ventos. Aqui vive um povo corajoso. Eu vivo da luta mesmo, da pescaria, da roça, de tudo, de enfrenta tudo, sabe? Desde a idade assim, de 7 anos, ela começa a fazer trabalho de renda. O trabalho, a arte, as histórias dos brasileiros que vivem no Delta. Nossa equipe percorreu ilhas e praias, lagoas, dunas e vilarejos que revelam segredos e mistérios.
Ecologia, você vai navegar no Rio Parnaíba e no Oceano Atlântico. Prepare-se para essa viagem que está começando. Ao desembocar no mar, alguns rios se abrem, se ramificam em vários braços, formando um arquipélago triangular. Isso é um delta, nome da quarta letra do alfabeto grego, que tem a forma de um triângulo. Em geral, os deltas se formam na foz de rios de águas lentas, onde é mais fácil a terra se acumular e criar as ilhas. Estas são as ilhas de aluvião, formadas a partir de areia, cascalho e terra, trazidos pelas águas, e que vão se depositando na foz ao longo dos séculos. Só existem 3 deltas de mar aberto no mundo. O do rio Nilo, no Egito, que se une ao mar Mediterrâneo. O do Mekong, no Camboja, que se junta ao Oceano Pacífico. E o do Parnaíba, no Brasil. O delta do Parnaíba fica na fronteira do Piauí com o Maranhão. Uma área de 2.700 km². Antes de desaguar no oceano, o rio Parnaíba se divide em 5 canais naturais, como os dedos da mão. Toda a nossa costa é considerada patrimônio nacional pela Constituição brasileira. Além disso, algumas regiões, pela diversidade de vida que abrigam, são transformadas em áreas de proteção ambiental, onde só são permitidas atividades econômicas que não agridem o meio ambiente. O delta do rio Parnaíba é uma área de proteção ambiental federal. Um labirinto com cerca de 80 ilhas e ilhotas. Aqui se formaram dunas fixas, mais distantes da costa, abrigadas do vento, onde a vegetação já começa a se expandir. E dunas móveis, perto do mar, que recebem a ação dos ventos e das marés com maior intensidade. Aqui, os elementos naturais são soberanos. Com suavidade ou violência, eles modificam a paisagem. Criam cenários sempre renovados entre o manguezal, as matas de restinga e a praia. Daqui, o homem tira seu sustento há vários séculos. Mas, de modo geral, os ecossistemas estão conservados. Estamos em Parnaíba, no Piauí. A cidade, que leva o nome do rio, já foi uma das mais importantes do Brasil. Antes da criação de estradas, o rio Parnaíba era a via principal de entrada e de escoamento de mercadorias do Nordeste. O comércio mais intenso era o da cera de carnaúba, feita desta palmeira que domina a paisagem do delta. A cera de carnaúba tinha diversos empregos, por exemplo, explosivos, isolantes em condensadores de rádio, né? Disco de vitrola, papel carbono e máquina de escrever, que ele fica até o cheiro, polimento para automóveis, cera de assoalho, uma infinidade de aplicações, né? O imigrante inglês James Frederick Clark, pai de Bruce Clark, foi um dos que tornaram a cera de carnaúba conhecida na Europa. Bruce Clark conta como começou a exportação no final do século XIX. Curiosamente, os primeiros fregueses foram a igreja russa, porque os fiéis lá comiam as velas de sebo para produzir caloria e para comer a de carnaúba ia quebrar os dentes, né? Então, por isso... Carnaúba. A carnaúba é chamada árvore da vida, porque dela tudo se utiliza. Da folha da carnaúba tira-se o pó que dá a cera para se fazer a vela e a cera para passar no assoalho. A folha da carnaúba é usada no artesanato. Com ela se tece a corda, a sacola e a vassoura. A cartilha Sapoti foi criada pela professora Aldenora Mendes Moreira. Ela informa ainda que os troncos são usados na construção de casas
e os frutos alimentam os animais. A castilha saputi, até o nome é doce, porque ele é o nome de uma fruta nossa, a fruta mais doce do Brasil, o saputi. Então, eu quis que essa cartilha fosse para a criança a própria fruta. A cartilha ajuda os alunos a conhecer melhor o Delta do Parnaíba. Eles se conscientizam da riqueza, do tipo de moradia, do nosso folclore, da nossa riqueza animal e vegetal, da nossa parte econômica. Então eu acho que tudo é muito válido para se retratar uma região e preparar as futuras gerações. O ciclo da carnaúba teve o seu declínio na década de 50. A cera vegetal foi substituída em grande parte por materiais sintéticos. Hoje, os moradores do Delta vivem principalmente da pesca e da fabricação da renda de bilro. A rendeira, ela faz a renda e depois a outra pessoa também faz a parte do bordado, não é? E fica as toalhas de banquete, que é muito procurada. E essa é uma arte aqui tradicional delas, que vai passando de pai para filho. Eu via minha mãe fazer, sabe? Aí eu ia por detrás, carregava umas linhazinhas dela, arranjava uns pauzinhos de palha de coqueiro e enfiava numa bolotinha que tinha aqui, um pinhão, o nome da coisa era pinhão. Aí eu fazia, as paredes eram de carnaúba e tinha assim umas caracas, a gente enfiava os cordões lá e eu ia fazendo. Como se fosse uma brincadeira? Sim, como se fosse uma brincadeira. Esse aqui é outro modelo, né? É um pássaro voando, o bichinho vai. Dona Maria José, então quer dizer que a rendeira leva 2 meses mais ou menos para fazer um trabalho desse aqui? É. Trabalhando só nisso? Só nisso. E vende por quanto? Por uns 25. 25 reais? 25 reais. E é ter sorte, porque a pessoa chora, deixa por menos, não sei o que e tal, às vezes ainda deixa por uns 23. Eu nem tenho errado com ele, não. Daqui a pouco você vai conhecer uma casa com um projeto diferente. É a Casa Ecológica. A gente volta num instante, até já. Uma terra bonita demais. Com energia para enfrentar todos os desafios. Criatividade que passa de pai para filho. Vale a pena conhecer este país. Via Brasil, com Celso Freitas. De segunda a sexta, 7h30 da noite. Horas por dia, a notícia. Para manter você sempre informado, um panorama ágil do que acontece no momento. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora. Uma casa construída só com materiais da região. Ela foi desenhada para estar em harmonia com a natureza. Um projeto ecológico escondido numa ilha do Delta. A carnaúba entrou praticamente como sustentação de todos esses painéis, que são espinhas de peixe, utilizando a carnaúba e a taboca. E o mesmo elemento da taboca foi feita a esteira de forração. A palha de coberta é a carnaúba também. E o tapete de forração, que é uma produção do artesanato local. Gerson, você é um arquiteto autodidata, você nunca fez a faculdade de arquitetura. De repente as matemáticas e as físicas não me permitiram. Agora, a arquitetura na minha vida é uma coisa dos 14 anos de idade, foi minha brincadeira. E tanto que quando o mercado se abriu nesse sentido, eu já estava com a bagagem com possibilidade de trabalhar tranquilamente.
Depois de navegar 1 hora pelo delta do Parnaíba, a nossa viagem continua, só que agora de trator. É o único meio para a gente chegar até a casa ecológica da Ilha dos Pousos. Vamos lá? O projeto da Casa Ecológica é o resultado de um longo estudo da região do delta. Surgiu de uma vivência de 6 anos na aldeia de pescador, que é a Praia do Coqueiro, onde eu aprendi a trabalhar com os ventos, com a incidência do sol. Isso foi um laboratório, isso foi uma experiência gratificante nesse sentido. Eu mudei totalmente meu conceito de arquitetura por conta disso. Na primavera ou no verão, as praias lindas se conquistarão. Laraioses, carnaubeiras, caranguejo e camarão. É o Nordeste, é o meu Brasil, terra de grandes paixões. Tony e Dani, cantores regionais do delta do Parnaíba, falam de 2 vilarejos importantes. Araioses é do início do século XVIII. O nome do lugar vem de Araio, uma tribo descendente dos índios Tremembés, que inspiram muitas lendas. Nossas riquezas virão. Dessa mesma tribo se dispersou uma índia chamada Jandira. E ela se perdeu ali mais ou menos para as matas ali da Água Branca. E um vaqueiro chamado Silvestre capturou essa índiazinha. E ele casou-se com ela e daí teve vários descendentes. De tal forma que essa região aqui da Água Branca, dos Grossos, são todos eles também descendentes dos Araios. Os habitantes do delta guardaram os hábitos de seus antepassados. Como os índios Tremembés, eles são grandes nadadores. Eles também são bons pescadores. No delta do Parnaíba se pesca de tudo. A branquinha é o piau, a sambuda, é o surubim, a traíra, o cará, peixe d'água doce é completo. Assim que é pouco, não é mais como era. Toda hoje é pouco. Hoje não se encontra mais de fazer vantagem, de fazer coisas impossíveis, né? Dona Joaquina faz redes desde menina. O material utilizado é a fibra do tucum, outra palmeira que cresce no delta. A senhora está ensinando alguém esse trabalho aí? Eu não, quem quiser aprender, que aprenda como eu aprendi. É? Não tem ninguém para ensinar, não? Não tem não, não tem ninguém, todo mundo fazendo assim como eu ria meu pai fazer, minha mãe eu não fiz. É? Faz do menino é ele. A senhora aprendeu olhando só? Foi olhando. Viajar pelo delta do Parnaíba é se surpreender a cada momento, em cada comunidade que a gente passa. Aqui no quintal da Dona Joaquina, a gente foi descobrir uma engenhoca para moer cana e fazer uma gostosa garapa, que a gente vai provar agora. Já tem aí, Dona Joaquina? Tem uma está dentro do pano ainda. Uma delícia, hein, Dona Joaquina? Carnaubeiras. O vilarejo tem o nome da famosa palmeira, mas a principal atividade hoje é a caça do caranguejo. O movimento das marés alimenta a vida nos manguezais. Carnaubeiras é uma das regiões que mais produzem caranguejo no Brasil. A cidade virou um polo de exportação. Cerca de 600 famílias vivem dessa atividade. Daqui saem até 10.000 cordas de caranguejo por semana. Uma corda tem 4 caranguejos e é vendida a 80 centavos. Para evitar os atravessadores, os habitantes de Carnaubeiras criaram uma cooperativa de catadores de caranguejo. Nessa pequena indústria, tudo vai ser mecanizado e o aproveitamento da carne será bem maior. Nós esperamos que vai melhorar, porque aí o rapaz vai catar o caranguejo lá no mangue e porque já vai beneficiar aqui mesmo, né? E enquanto ele está tirando lá, a esposa dele, uma filha ou qualquer coisa já está cuidando aqui, beneficiando, que dá para ela ganhar também uma parte, enquanto ele ganha outra, né? Para que o manguezal seja protegido, foi criada aqui uma reserva extrativista. Uma das ações prioritárias é com relação à educação ambiental, porque visa um trabalho de conscientização junto às comunidades nativas
para o trato com relação aos recursos naturais. Desmatamento, queimadas e principalmente a cata do caranguejo. O Delta do Parnaíba é uma área de proteção ambiental e algumas medidas têm sido tomadas para evitar danos ao manguezal. Com relação aos mangues, nós estamos começando, né, a fazer um trabalho junto às comunidades de conscientização, né, para o não desmatamento do mangue. Porque quando você desmata o mangue, você está causando assoreamento não só do rio, como também diminuindo a população do caranguejo, porque você está fazendo a descoberta da reserva natural do caranguejo. A plantação de arroz que a gente vê nas margens do Parnaíba é pequena, só para o consumo das famílias de pescadores. Mas em alguns lugares, onde a mata nativa foi retirada, já existem sinais de erosão. O Delta do Parnaíba inspira muitas histórias, muitas lendas, a maioria relacionada ao rio Parnaíba. Uma dessas histórias ainda ecoa na cabeça de pescadores e das comunidades ribeirinhas. É a lenda do Cabeça de Cuia. É a história de Crispim, um pescador que morava com sua velha mãe, uma velha viúva, numa vila de pescadores chamada Poti, à margem do rio Poti, que é um rio que se encontra com o rio Parnaíba. Crispim um dia, ao chegar em casa, sem ter conseguido pescar nenhum peixe, e ao ver, irritado com isso, irritado ainda mais por ver que a única coisa que tinha para comer era uma ossada que sua mãe tinha preparado, Crispim pegou o corredor desta ossada e bateu em sua mãe. E sua velha mãe, estendida no terreiro de sua casa, ainda teve tempo de rogar uma praga. Filho ingrato, viverás como um monstro pelos rios, e só se livrarás desta praga depois de deflorar 7 Marias. E o Cabeça de Cuia, que foi o monstro em que Crispim se transformou, um homem horrível com uma cabeça enorme, vive hoje a assustar os pescadores e as lavadeiras das beiras dos rios. Essa é a lenda de Crispim. Na fartura dos mangues, do rio e do mar, a natureza garante ao homem a sobrevivência. O trabalho paciente das mãos, que tecem a vida todos os dias, é um exemplo da força e da coragem do nosso povo. Não importa se estamos distantes ou próximos, o Brasil sempre nos aproxima. O Globo Ecologia fica por aqui. Até a próxima. Ei, cabeça de cuia, vê se tem cuidado com essa cara do diabo do dia que foi pescar, não se esqueça de rezar. Vê se tem cuidado, cabeça de cuia, vá pescar. Vê se tem cuidado, cabeça de cuia, mas não se esqueça de rezar. Ei, cabeça de cuia, ora, mas que diabo, tu com cara de enjoado, não tem carne, não tem peixe, não tem nada, tem alçada pra almoçar. Sensibilidade, emoção. O mundo das canções italianas na voz de Zizi Posse. O único caminho que te leva à realização, à plenitude, à felicidade, é o caminho do coração. Almanac, neste sábado, 00:30. Globo News. Aqui, você não é telespectador, é testemunha.
Você não é telespectador, é testemunha. Nossos partidos merecem reforma? O Pitbull merece extinção? E Central do Brasil e Fernanda Montenegro merecem um Oscar? Os temas do Globo News Painel desta semana, com os entrevistados Walter Biasotto, especialista em comportamento animal, o professor da Universidade de São Paulo, cientista político Rogério Schmidt e também o crítico Wilson Cunha, diretor do Canal Brasil. Globo News Painel, com Ernesto Paglia, neste sábado, 11 da noite. Nosso convidado de hoje no Espaço Aberto é um médico de sucesso. Ele tem 55 anos, é casado com a atriz Regina Braga, tem 2 filhos, formou-se em 67 na Universidade de São Paulo, é cancerologista e tem uma clínica no sofisticado bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Mas o seu maior sucesso, para mim, é o outro consultório dele, Dr. Antônio Drauzio Varela, que tem um consultório na Casa de Detenção, no presídio do Carandiru, em São Paulo. Um consultório é no céu, o outro no inferno, doutor Drauzio. Por que o senhor foi escolher esse consultório no meio dos presos? Acho que para equilibrar o... Qual foi a primeira vez que o senhor entrou no Carandiru? Eu estive lá a primeira vez em 1989. Nessa época, eu fiz um vídeo educativo de AIDS. Então, eu achei que a cadeia era um lugar que havia uma disseminação grande do vírus, então nós temos que fazer umas imagens da cadeia. E aí, nós fizemos isso lá no Carandiru. E eu, quando entrei na cadeia é um lugar engraçado. Foi a primeira vez? Primeira vez, nunca tinha entrado. Você entra na cadeia, você passa numa porta normal, a porta bate ou não bate. A cadeia, já começa que você entra, bateu a porta e já faz um barulho que te deixa um pouco tenso. Não existe uma pessoa. Eu já conversei com carcereiros de 20, 30 anos. Você entrou na cadeia, bateu a porta, você está do lado de dentro, você não está mais igual você estava na rua. Mesmo que se passem muitos anos trabalhando nesse tipo de ambiente. Pisou em outro mundo. Pisou em outro mundo. E eu, quando garoto, era apaixonado por esses filmes de cadeia, que tinham aquelas fugas, aqueles homens violentos e tudo. Eu adorava esses filmes. E eu, quando entrei no Carandiru, me deu essa mesma sensação de quando eu era criança e assistia esses filmes naquela época que os cinemas do Brás tinham, os cinemas da cidade toda, que tinha aquelas matinês e tudo. Então me deu essa sensação e eu fiquei com aquilo, falei, puxa, mas isso aqui é um lugar, não consegui, naqueles dias que se seguiram, não consegui mais esquecer dessa sensação. E fiquei querendo repetir.